2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... então, deixa para lá. Versículo 13. Até o 15, né, queridos? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém. Podeis sentar? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o seguinte tema: chamados para alcançar a glória de Cristo. Diga assim comigo: chamados para alcançar a glória de Cristo. Glória a Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Você foi chamado não para ficar no meio do caminho. É isso que os arminianos não entendem. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Deus, Ele chama e Ele garante o chamado dele até o fim. E nós estamos falando do chamado profundo, do chamado verdadeiro, do chamado eficaz, poderoso, íntimo, e não do chamado geral, que todos aqueles que ouvem chegam a ouvir, mas não vêm. Estamos falando do chamado poderoso, íntimo. Até porque o chamado geral, nem todos também ouvem. Porque muita gente morre sem ouvir, não é? O Evangelho. Mas vamos continuar o que nós estávamos falando. O apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus pelos irmãos amados. Este amor é o que levou Deus a predestinar você, a escolher você. É o amor de Deus. O que levou Deus a escolher alguém? O amor dele por essa pessoa. E o que levou Deus a amar uma pessoa? O beneplácito de sua vontade. É isso. Não há resposta no homem. Falamos isso na última vez. E Paulo dá graças a Deus aos irmãos que são amados pelo Senhor, porque esse amor do Senhor não é de agora, é da eternidade. Porque Deus escolheu, olha aí a predestinação, e diz, desde o princípio, ou seja, na eternidade antiga, para a salvação. Não é só para ministério, é para a salvação. E hoje nós vamos ver a partir deste ponto, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ora, meus irmãos, a salvação é um dom de Deus, e esse dom, ele é, na verdade, um pacote, que dentro do pacote vem vários presentes. Nenhum destes presentes pode faltar na vida de um salvo. Deus mesmo se incumbe de nos conceder todos eles. Claro, estamos falando do meio ordinário da salvação. Existem formas extraordinárias de Deus salvar. Por exemplo, crianças eleitas que morrem antes de ouvir o Evangelho. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, mas crianças que morrem antes de ouvir o Evangelho e são eleitas, são salvas, porque elas são eleitas. Deus mesmo se incumbe de lhes dar a regeneração, um novo nascimento. Porque o novo nascimento não depende da fé. É o contrário. A fé que depende do novo nascimento. Então Deus concede o novo nascimento para essas crianças, que são eleitas. Mas estamos falando aqui, a Bíblia fala mais claramente, do método ordinário, do método comum de Deus trabalhar no processo de salvação. É claro que quando entramos em exceções da regra, a Bíblia ela não se preocupa de falar disso. Por exemplo, como é o método de salvação de uma pessoa que tem demência, problema mental? A Bíblia não fala. Mas nós sabemos que, dentre essas pessoas, existem os eleitos de Deus. Não é porque uma pessoa tem problema mental de raciocínio, que ela não consegue raciocinar, que todas elas são rejeitadas por Deus.
E nem porque Deus tenha rejeitado algumas delas, não é por causa daquilo lá que Deus rejeitou também. Agora, muitos crentes querem salvar essas pessoas por causa daquilo. Aí também não, né? Porque aí é salvação por mérito, o mérito da doença. Outros querem salvar todas as crianças, aí é mérito. Basta ser criança que é salvo. Será que faríamos um favor a todas as crianças da terra, matá-las na infância? Porque não correria o risco delas crescerem e se perderem? Todas seriam salvas? Já que toda criança que morre na infância é salva, por que deixá-las crescer e correr o risco delas irem para o inferno? Está vendo? Isso é ilógico. Todo mundo se opõe a essa conclusão. Essa conclusão da lógica, do pensamento lógico, é onde, vamos dizer, é o extremo de onde carrega o pensamento. Mas ninguém quer chegar no seu final. Acha isso absurdo. Ora, mas é absurdo mesmo. Todo pensamento, ele precisa ser embasado na Bíblia para não chegar a um absurdo. Agora, quando chega em absurdo, você não pode fugir da sua linha de pensamento, não é verdade? Então, o apóstolo Paulo diz aqui, neste versículo, que nós somos salvos em santificação do Espírito. Em santificação. Não há salvação sem santificação. Repito, estamos falando do meio normal, para pessoas que ouvem, que entendem, que chegaram ao conhecimento de Deus por ouvir o Evangelho. Elas têm que viver uma vida de santificação. Nós vimos que Jesus nos amou, o Pai nos escolheu, o Espírito então nos santifica, não é verdade? Então nós já falamos sobre santificação quando pregamos na primeira carta, capítulo 5, quando nós falamos no capítulo 4 também, né, de 1 Tessalonicenses. Assim que Deus nos salva, Ele nos envia seu Espírito para nos santificar, isto é, para nos purificar até a vinda de nosso Senhor Jesus. Santificação é separação. O significado bruto da palavra é isto. Santificação é separação. Mas separação do quê? Separação do mundo e do pecado. Você não pode separar-se do mundo, fisicamente falando. Você não pode separar-se do mundo materialmente, socialmente. Mas você pode separar-se do mundo em sua prática. Porque o cristão, ele é uma sociedade. Os cristãos são uma sociedade dentro da sociedade. Os cristãos são uma sociedade santa dentro da sociedade ímpia. O mundo tem que olhar para você e ver que você é diferente. Para que você vai ser igual ao mundo se no mundo já está cheio de gente igual? O mundo está cheio de gente igual. Você vai ser igual? Muitas igrejas estão iguais ao mundo porque querem conquistar o mundo. Ora, por quê? Se eles já têm os iguais, deixe eles com os iguais. A igreja tem que ser diferente. Se vai conquistar o mundo, não, isso é irrelevante. Não cabe a nós. Eu não estou aqui para conquistar o mundo, eu estou aqui para a glória de Deus. Se Deus, na sua glorificação, na sua glória, a partir de mim, quiser que a minha pessoa conquiste muitos deste mundo para o Senhor, amém, eis-me aqui. Mas Deus não vai trazer todo mundo para si, na salvação não. Deus vai trazer todo mundo para si, uns na salvação, outros na condenação. Isso sim, todos têm que se achegar a Deus. E você que se santifica, mostra para este mundo como vive um povo separado por Deus. Porque você se separa do mundo para Deus. Você não se separa do mundo para outra coisa, porque não existe outra coisa. Só há dois caminhos. Ou você se separa do caminho largo para o estreito, ou você se separa do caminho estreito para o largo. Não há como você se separar do caminho largo para outra coisa, porque não existe outra coisa. A santificação, portanto, é um rompimento radical com qualquer que seja o conceito deste mundo, que esteja frontalmente contrário à palavra de Deus. A santificação, ela começa na mente, porque muitas pessoas se santificam na prática, mas as mentes suas são voltadas para o desejo deste mundo. Elas dizem assim, eu sou crente, mas se eu pudesse, eu iria para o mundo fazer isso e aquilo.
Elas não santificam em suas mentes. Elas têm os seus pensamentos voltados para o desejo deste mundo. Outras pessoas, elas sentem saudade do pecado do passado. Saudade do pecado também é pecado. Saudade do pecado também é pecado. O pecado é necessário romper com ele, arrepender-se daqueles cometidos no passado e enojar-se dele. Enojar. Não vou falar muito sobre santificação, porque já falamos disso no capítulo 4:3 da primeira carta e no 5:23. Então, como o Espírito chama santo, como nós vimos, ele é santo por quê? Porque a natureza dele é santa e o trabalho dele é santificar. Então, 2 motivos porque ele é chamado santo. O Espírito de Deus é santo porque sua natureza é santa. E ele é santo porque ele santifica o povo de Deus. Ele também separa o povo de Deus. Isso é lógico. Perceba bem. O homem que nasce no pecado de Adão ama o quê? O pecado. Ele ama o mundo. E como o Espírito de Deus não ama o mundo, o Espírito de Deus não ama esse sistema. Quando ele entra no coração do eleito, o eleito também não ama. Porque o eleito sente o que o Espírito sente. O eleito defende o que Deus defende. E ele ataca o que Deus ataca. Há muitos crentes defendendo o mundo e dizendo, não, nós precisamos realmente ser tolerantes com as pessoas. Não, Deus não é. Eu também não sou. Ontem eu orei pelos jovens lá do Embratel e daqui lá na igreja do Embratel eu falei na oração. Senhor, coloca teus jovens intolerantes, não violentos, intolerantes, não confunda as coisas. O mundo acha que intolerante é violento. O mundo não sabe nada, nada. Tem hora que conversa com o mundano assim, fica olhando e pensando, meu Deus do céu, será que eu gasto meu tempo e minhas palavras conversando? O raciocínio é tão baixo, é tão inútil, tão estúpido deste mundo, que tem hora que você acha que vai perder tempo conversando. É por isso, irmãos, que você deve pensar que você foi posto neste mundo por Deus para ser um cristão e pregar a palavra. Porque só a palavra de Deus transforma o indivíduo. Se você estiver pensando que está nesse mundo para outra coisa, para ficar concordando com o pecado, com o mundo, você perdeu totalmente seu propósito de ser. Como já falamos disso, deixarei então para os irmãos que tiverem interesse em rever esta mensagem. Depois disso, o apóstolo continua dizendo no versículo 14, ele fala que, no 13 ainda, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que é fé na verdade? A fé vem pelo quê? É pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Cristo. Há muitas pessoas que dizem, a fé é pelo ouvir qualquer coisa. Não é. Mas a pessoa acredita em qualquer... Daí, isso não é fé, ué. Acreditar em qualquer coisa não é fé. Fé é um dom de Deus, não é acreditar em qualquer coisa. Eu fico pensando como crentes também se perdem. As pessoas dizem para mim, pastor, mas não dá, será que não dá certo? Não dá para combinar? Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Então, se o cara ouve a verdade, ele crê na verdade. Se ele ouve a mentira, ele crê na mentira. Não é a mesma coisa? Como assim? É Deus que dá a fé, e Ele te dá a fé para você crer na mentira? Então, por que essa pergunta? A fé é um dom de Deus, que ela vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra da verdade. Agora o cara prega mentira, o outro crê na mentira e está dizendo que é fé. Aquilo não é fé, irmãos. É engano. E daí se a pessoa acredita no engano? Não é Deus que está dando fé para ela. Deus pode estar empurrando ela para o engano, mas não é fé. Fé é a crença na palavra de Deus. Quando é pregada
e justificada a sua verdade dentro da revelação do Senhor. Isso é fé. E quando a fé, ela vem junto com arrependimento, chama-se conversão, né? A fé salvadora é a confiança na palavra da verdade. Paulo disse aos romanos que a fé é pelo ouvir da palavra de Deus, que é da pregação da fé em Cristo, Romanos 10:17. Ninguém pode ser salvo sem a fé, mas ninguém também obtém a fé fora da palavra, da verdade. O que não significa que é alguém com a Bíblia na mão, falando qualquer coisa, que também vai ser a verdade. Há muitas pessoas com a Bíblia na mão e pregando. Ah, pastor, ele provou na Bíblia. Antigamente eu dizia, peça pessoas para te provar na Bíblia. Hoje eu não digo isso mais. Eu digo assim, se a pessoa te provar na Bíblia, peça para ela mostrar o contexto daquele texto que ela está provando, para ver se é aquilo mesmo que a Bíblia está dizendo. Porque as pessoas pegam textos, até nós fazemos isso, textos isolados, versículos isolados, e arranjamos nós mesmos um significado para aquele versículo. Nós arranjamos. Por exemplo, no Salmo 101, verso 4, eu acho, está escrito assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. E a gente prega bonito. Deus está procurando os fiéis da terra. Você é um fiel que Deus está procurando? Não é Deus, irmão, é Davi. Davi que está dizendo que os olhos dele, de Davi, estão procurando os fiéis da terra de Israel para habitar com ele, para trabalhar com ele no palácio. Não tem nada a ver com Deus. Mas o negócio é tão bonito, né? O salmo é tão bonito que parece com Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É Deus, o negócio é bonito. Verso 6, né? Obrigado, irmão. Salmo 101, 6. Os meus olhos... Isso é Davi falando com Deus. Senhor, olha, eu prometo ao Senhor que vou andar em integridade. E na minha integridade, Senhor, eu vou procurar, eu não vou suportar os mentirosos. Eu não vou aceitar os mentirosos comigo no palácio, na minha habitação. Mas os meus olhos vão procurar quem for fiel para vir morar comigo aqui no meu palácio, trabalhar comigo aqui. Davi que está falando, não é Deus. Como Deus vai procurar fiel da terra se ele olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer? E se você hoje é fiel, foi Deus que te fez fiel, ele não precisa procurar. Bom, mas isso é só um exemplo de como as pessoas pegam textos, versículos isolados e querem fazer disso um outro significado, e até mesmo nós caímos nesta. Portanto, Paulo diz que você veio à salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, porque não existe fé na mentira. Fé na verdade. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: por que alguns creem e outros não, mesmo ouvindo a palavra da verdade? Eu fiz essa pergunta quando começamos esse sermão, né? Agora chegou a hora de responder. Versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo está dizendo que você salvo, é chamado pelo evangelho. No grego diz assim: para dentro do que também chamou a vós, através do evangelho nosso, para dentro de obter a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é para dentro. Já reparou? Paulo prefere usar essa preposição, para dentro, para dentro, para dentro, a partir, para dentro, a partir, para dentro. Paulo está dizendo do chamado eficaz. Para o que vos chamou, está escrito aí, olha, verso 14. Para o que também vos chamou. Esse chamado é o chamado eficaz. Assim como ele disse aos romanos também, aos que predestinou, a esses também chamou. Todos aqueles que Deus amou na eternidade e predestinou, Ele chama no devido tempo. Esse tempo é o tempo de Deus. Você pode ouvir o evangelho vários e vários anos em sua vida e não aceitar, rejeitar.
Você pode ouvir o evangelho várias e várias vezes e aceitar e não se converter. Tem um monte de gente na igreja que ouviu o evangelho, veio para a igreja, mas não converte, irmãos. As pessoas confundem isto, porque está na igreja, acha que é a igreja. Ouvir o evangelho da verdade não significa que a pessoa que atendeu ao convite está realmente convertida. Muitos ouvem e rejeitam logo, dizem eu não quero. Outros falam eu quero, mas não quis. Já viu aquela parábola de Jesus? Filho, vai trabalhar na minha vinha. Eu vou, meu pai, mas ele foi? Não. E ainda que ele fosse, o pai chamou para quê? Para ir? Ir o quê? Trabalhar. E se ele vai no trabalho, o que adianta? Não adianta fazer presença na vinha e ficar olhando o outro irmão dele trabalhar. Ó, corta ali, meu pai falou para vir aqui. Não, chamei para trabalhar na minha vinha. Tem gente que vai, mas não trabalha. O chamado eficaz é este chamado que a palavra de Deus entra na sua mente, você entende com o intelecto, você aceita com o espírito, com o coração, ela transforma a sua vida, te leva à fé, à conversão, arrependimento. E então você vive aquilo. Você vive aquilo. É por isso que muitas pessoas creem, outras não. Porque o chamado, de forma geral, acontece para muitos. Mateus 22,14, Jesus falou, muitos são chamados. Jesus não falou todos. Jesus não falou todos são chamados. Falou? Muitos são chamados. E poucos escolhidos. Veja bem, de todos os seres humanos, muitos são chamados. Nem todos são chamados. Mas dos muitos chamados, nem aqueles todos são escolhidos. Ainda poucos são escolhidos. Porque não são todos que ouvem o evangelho. Muitas pessoas morrem sem ouvir o evangelho. E essas pessoas estarão salvas? Os adventistas falam, Deus considerará as suas obras, para ver se elas vão ser salvas. Pedro disse em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro nome. Mas, pastor, são bilhões de pessoas que morrem sem ouvir falar de Jesus. Sim, são bilhões de pessoas perdidas. Ninguém pode ser salvo sem Jesus. Se pudesse, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Ou Jesus só ia morrer pelos bonitão que ouviram. E de todos que ouviram, nem todos aceitam. Está vendo? Então, o chamado eficaz só vem para aquele em quem a voz de Jesus é ouvida desde o sepulcro da sua alma. João 5,25, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, esse é o 24, né? E crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E no 25, em verdade eu vos digo que já chegou a hora vem e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos, que mortos são esses? Porque Jesus falou, já chegou a hora. Desde quando Jesus estava aqui no ministério terreno, já havia chegado a hora, em que os mortos ouviriam sua voz, e os que ouvissem viveriam. Então ele não está falando de mortos físicos. Nos mortos físicos ele fala no verso 28 e 29. Porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Isso é o verso 28 e 29, João 5. Mas o 25 ele fala, vem a hora e já chegou. Os mortos ouvem a voz do Filho de Deus e vivem. Então, é espiritualmente. Isso significa que a palavra da pregação chegou. O momento do evangelho é chegado. E quando o pregador fala a palavra de Deus, então, Jesus Cristo chama aquela pessoa de dentro do sepulcro de sua alma e ela é ressuscitada espiritualmente. Ela vem ao Senhor. Assim como Lázaro. Mas assim como a fé é gerada pela palavra da verdade, também o chamado eficaz só é realmente eficaz mediante o verdadeiro evangelho.
O outro evangelho não produz conversão. Infelizmente, tem muitas pessoas que abarrotam as igrejas, lotam as igrejas. Elas ouvem muita coisa, mas não o evangelho. É outro evangelho. Mas Paulo diz que o outro evangelho, quem prega ele é maldito. O outro evangelho não salva. Irmãos, não me importa se ficar poucas igrejas verdadeiras neste mundo. Ao contrário, a Bíblia diz que é isso que vai acontecer. Que são poucas igrejas que vão se demonstrar verdadeiras nos últimos dias. Isso não me importa. As pessoas acham assim, nossa, está abrindo um tanto de igreja, que bênção, né? Como assim bênção? Você já viu o que eles estão pregando? Ah, mas é melhor que essas pessoas se convertam. Mas você viu alguém convertendo? Ah, mas é melhor do que elas ficarem nas drogas, nas bebidas, porque a igreja faz um excelente trabalho social. Isso é papo de político. Isso é a bancada evangélica que fala isso. Igreja não tem nada a ver com bancada evangélica. Igreja é o povo de Deus que prega o evangelho verdadeiro. Bancada evangélica é um povo que tem um nome de evangélico que defende seus interesses, igual a outras bancadas lá, ué. Isso aí tem nada a ver, não misture as coisas. Mas não é melhor tirar as pessoas das drogas, das bebidas e não sei o quê? Bom, para a sociedade pode ser, irmãos. Porque acaba tendo menos violência, menos trabalho, menos dor de cabeça. Mas as pessoas vão continuar indo para o inferno. Resolver o quê? Em última análise, resolver o quê, meu amigo? O cara ia para o inferno drogado. Agora ele vai sem a droga. Qual que é a diferença? O cara ia para o inferno bêbado. Agora ele vai são. E qual que é a diferença? Está abrindo muita igreja, né? Está tirando as pessoas do bar. Gostaria que estivesse tirando do inferno. Tudo bem, para a sociedade isso é bom. Mas daqui a 100 anos, todos que estão agora aqui estarão mortos. Todos. Mas aonde estarão? O outro evangelho não converte ninguém. Não adianta, irmão. Não adianta. Não, pastor, a gente tem que ser tolerante. Eu já falei. Intolerante. Agora, quem se considera tolerante, que me tolere. Não é verdade? Porque se você não me tolerar, você também é intolerante. Não sou violento. Jesus não chamou o cristão para matar ou morrer. Ele chamou para morrer. Nós não é muçulmano, né? Alguns muçulmanos, eles enfrentam a coisa de outro jeito. Ninguém zoa muçulmano. Já viu zoar? Já viu a Olimpíada zoar muçulmano? Nunca, né? Então. Mas os cristãos, como são pacíficos, então todo mundo faz o que quer, né? Mas é por quê? Porque é o caminho da verdade, irmãos. A verdade é assim mesmo. É a única que proclama o que vai acontecer no último dia com essas pessoas. Os crentes ficam, ai, você viu o que aconteceu na Olimpíada? Não vi, mas depois tanto vídeo rodando, acabei vendo. Tá, e daí? Ah, porque zombaram da ceia do Senhor. Daí? Eles zombaram de Cristo, dos discípulos que estavam na mesa, colocar drag queen, e daí? Isso te ofende, meu filho? Você é dessa geração então, né? Eu não sou, não. Eu não sou dessa geração. Nada dessas coisas me ofendem. Eles fizeram muito pior com o nosso Senhor Jesus. Não foi com as imagens de Leonardo da Vinci, não. Eles fizeram com Jesus, diretamente com Jesus. Eles ofenderam, cuspiram no rosto dele, bateram nele. Eles espancaram o nosso Senhor. Mentiram sobre ele num tribunal e todo mundo aceitou. Parece um país aí. Todo mundo aceitou as mentiras contra Jesus. E Jesus não ficou ofendidinho, não. Eu vou falar para o meu pai. Não. Jesus não falou isso, não. Irmãos,
Eu não me importo com o que quer que essas pessoas fazem. Não me importo. Ah, pegaram o crucifixo, fizeram não sei o que no carnaval. Irmão, e daí? E daí? Eu não consigo entender, meu irmão, como que crente fica ofendido com isso. Se a gente fosse realmente todos os cristãos brasileiros, pregadores da verdade da palavra de Deus, não estava ofendido com nada, não. Mas é muito parecido com este mundo. Este mundo é assim, você não pode falar nada que ele se ofende. Os cristãos estão desse jeito. E ainda dizem para mim, não, pastor, mas nós temos que votar nos evangélicos, porque daí a bancada evangélica defende a igreja. Eu falei, irmão, quem defende a igreja é o dono dela, é o Senhor. E esse povo, eles fazem todos os conchavos enquanto tem dinheiro entrando no bolso deles. Você acha que eles estão interessados na igreja? Eles podem estar interessados na igreja deles, mas você sabe se a igreja deles é igual à sua? Você sabe se a igreja dele prega a verdade igual à sua? E se não? E se a igreja dele prega mentira igual os políticos gostam de ouvir? A sua continua sendo ameaçada do mesmo jeito. Bancada do evangelho vai defender você. Portanto, não acredite no outro evangelho. O outro evangelho é anátema, é maldito. É maldito. Ele pode ter o nome de evangelho, mas é outro. E não existe outro. Portanto, não é evangelho. Os irmãos, então, são chamados para alcançar a glória de Cristo. Versículo 14, Paulo fala assim: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, já falamos do chamado, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isto? Paulo está falando da glorificação. Paulo está falando do estágio final da salvação. Entenda uma coisa, irmãos. Deus não nos chama eficazmente para nos deixar no meio do caminho. Você foi chamado por Deus? Tem uns poucos aí, né? Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Se você foi chamado por Deus, Deus não vai deixar você no meio do caminho. Se o chamado dele é eficaz, e se na sua vida o chamado dele foi aquele chamado eficaz e não o chamado geral, porque muitos são chamados, mas aquele chamado de poucos escolhidos, então pode ter certeza, você não vai ficar no meio do caminho. Você foi chamado eficazmente pelo evangelho para isso. Para quê? Olha o que Paulo diz: vocês foram chamados para alcançar a glória de Cristo. É para isso que você foi chamado. Imagina, Deus fala para você assim: fulano, eu te chamei para a glória do meu filho. E aí ele começa a obra em você, ele te ama, ele te predestina, ele te chama pelo evangelho, ele te regenera, ele te dá fé, te dá o arrependimento, ele santifica você, justifica você, adota você na família dele, e depois ele, no final, ele fala: não, você não vai entrar aqui no céu. Como? Como é? Não consigo entender. E tem crente que acredita que isso é o que vai acontecer. Paulo diz: você foi chamado para isso, e quem é chamado para isso, é nisso que ele chegará. Se foi para isso que você foi chamado, é para isso que você irá. Ou então o evangelho não é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Romanos 1,16. Observe essa palavra que Paulo usa aqui para alcançar, para obter. É uma palavra certeira, que ele usa também em Efésios 1,14. Ele usa a mesma palavra dizendo: nós somos propriedade de Deus. Propriedade. Nós pertencemos a Ele. Deus não nos destinou para ir, 1 Tessalonicenses 5,9, mas para a aquisição da salvação, obtenção da salvação, para ganhar a salvação. Deus não nos destinou para a perdição, mas para alcançar. Como não alcança? Se Ele chamou para alcançar. Se Deus chamou a luz para brilhar, ela tem que brilhar, porque Deus chamou ela para brilhar.
E se não existir a luz, não interessa, porque Deus chama à existência as coisas que não existem. E elas têm que vir, porque quem chamou foi Deus. Até o nada obedece a Deus. Deus diz para o nada, brilha. E o nada tem que entender o que é isso. O nada, ele não só ouve a voz de Deus, ele também tem que entender o que Deus está pensando quando está dizendo brilha. E ele vai brilhar. Porque é a palavra de Deus que faz isso. E quando Deus diz para você assim, alcance a glória de Cristo, acabou. Acabou. A sua vida chegará lá. O autor aos Hebreus também usa essa palavra quando ele diz, nós não somos, Hebreus 10, 38, 39, ele fala lá, né, que nós não somos daqueles que retrocedem, porque se o justo retroceder, minha alma não tem prazer nele. Só que ele fala, nós não somos, irmãos, nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos, entretanto, o quê? Da fé. Para quê? Conservação da alma, conservação, preservação, garantia, segurança. A minha alma está segura, porque nós somos da fé. Nós não somos que retrocedem. E Pedro diz isso também, quando ele diz que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo o quê? Adquirido, povo de propriedade exclusiva, povo alcançado por Deus. Como assim você vai perder isso? Como assim? Não tem como perder, irmãos. Quem garante isso é Deus. É um ganho total e preservado. E em último lugar, os irmãos são chamados para perseverar. Se você tem um Deus que segura você desse jeito, como é que você não persevera? Como? Eu não... Olha, irmão, me desculpa aí, velho. Vou falar igual o irmão Roberto agora. Me desculpa aí, velho. Eu não entendo crente que desvia. Eu não entendo. Ah, mas eu passei por não sei o que, me decepcionaram na igreja, e não sei o que. E daí? E daí de novo? A sua fé está em quem? A sua fé está em quem? E daí, então? Por que você vai desistir? Por que você vai desviar? A garantia e a segurança me é dada, porque aquele que me prometeu é fiel. Ele é fiel. Abraão, que nem conhecia ele, confiou nele, e eu que conheço. Eu sou filho de Abraão, meu irmão. Você é filho de Abraão. Wesley 2 vezes, né? O pai dele chama Abraão. Você é filho de Abraão porque não é porque você tem a genética judaica, não, você não tem o sangue israelita, não é isso. Você é filho de Abraão porque você crê no Deus que Abraão creu, da mesma forma que Abraão creu. Tanto que quantos são filhos de Abraão pelo sangue, pela carne, e não creem em Jesus Cristo, eles não são filhos de Abraão, aí. Em Gálatas 4, Paulo chama os judeus de ismaelitas e chama os crentes em Cristo de judeus. Ele diz assim, todos aqueles que são das obras da lei são descendentes de Agar, mas todos aqueles que são da fé são filhos de Sara. Nós somos filhos da eleita, irmãos. Nós somos filhos de Sara, nós não somos filhos de Agar. Judeu quer ser filho de Sara? Então que se converta a Cristo. Enquanto ele não se converte a Cristo, ele acha que é judeu, mas ele é Ismael. Paulo que diz isso. Ele é da montanha do Sinai. Nós não, nós somos da Jerusalém celestial. Da Jerusalém que é lá de cima, a mamãe de todos nós. Paulo fala isso. Gálatas 4, 26. Então, se Deus me segura, se Deus me chamou, por que eu vou desviar? Paulo diz assim, então, versículo 15.
Assim, irmãos, ficai firmes e pegai firme as transmissões, as quais temos ensinado, seja através de palavra ou de epístola nossa. Paulo está falando da perseverança dos santos. Alguém pode dizer que depende da perseverança do crente a sua salvação, como de fato dizem os arminianos. No entanto, Paulo já havia dito que fomos chamados para alcançar a glória de Cristo. E esse alcançar é algo completo, como vimos, preservado. Sendo assim, nossa perseverança, embora seja um ato nosso, todavia, ela não é um ato da nossa velha natureza. Eu não persevero por minha velha natureza. Eu persevero pela nova. A nova natureza anseia o céu. A nova natureza, ela quer Cristo. A nova natureza, ela quer chegar o dia da vinda do Senhor. A nova natureza deseja novo céu e nova terra. E é para lá que ela caminha. Se eu tiver a nova natureza verdadeiramente, eu caminharei para lá. Mesmo que a velha natureza esteja algemada em mim, como um cadáver. Mas este cadáver tem que se decompor. Ele tem que se decompor até que eu chegue lá sem ele. Os primeiros dias vai arrastando, né? Porque o bicho está gordo, inchado, fedido. Mas depois ele vai soltando as carnes. Depois ele vai soltando. E você vai ficando mais leve. Fala, por que está leve agora? A corrente está aqui ainda, mas você vai ver que não é mais aquele troço buchudo, é um esqueleto já. Porque Paulo diz que a velha natureza se degenera segundo as concupiscências do engano. Mas a nova não. A nova natureza se renova. Ela caminha segundo Deus. Porque ela foi criada por Ele. Em toda justiça e santidade procedentes da verdade. O cristão verdadeiro, ele anda com essa velha criatura ainda nele. Porém, ela não pode impedi-lo na jornada. Nós perseveramos porque Deus nos preserva. A perseverança, Paulo diz que ela vem através da retenção das transmissões ou tradições, como disse aqui o versículo nosso 15, que são os ensinos dos apóstolos. E isto é uma comprovação de que Deus está nos preservando. Quando eu me apego à doutrina dos apóstolos. Veja bem, tem crente que está apegado a coisas que ele ouve assim, profecias, né, promessas, outros aí sobre dinheiro, outros sobre boa vida, sobre curas, né, pessoas que já foram prometidas certas curas, e ela fala, se Deus me curar, eu vou servi-lo. Os 3 jovens, quando falaram com Nabucodonosor na ameaça, eles falaram assim, olha rei, o nosso Deus a quem servimos, ou seja, eles já serviam a Deus. Eles não estavam esperando Deus livrá-lo da fornalha para dizer se iam servir ou não. Até porque não dava para servir depois, né? Se queimasse tudo, né? Agora, eles já disseram para o rei, o Deus a quem servimos, Ele nos livrará da tua mão. E se não, ou seja, eles não tinham certeza. Mas tinham a certeza de uma coisa, que aquele era o único Deus a quem eles deviam servir. Se Deus vai livrar da fornalha ou não vai, isso é irrelevante. O que deve ser verdadeiro na sua vida é quem é que você serve e se você vai continuar servindo. A velha criatura não persevera em nada, irmãos. Nós perseveramos porque Deus nos preserva. Então, agarre-se às tradições dos apóstolos, não a tradição papal, mas aquilo que os apóstolos escreveram aqui. Agora, no final, veja que Paulo diz uma coisa curiosa, né? Ele diz assim, retenha tudo que nós temos transmitido para vocês, seja por palavra ou por epístola nossa. Os irmãos lembram que lá no início do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que os falsos estavam trazendo coisas para a igreja por palavra, por espírito e por epístola. Aqui ele omite espírito. Paulo está omitindo espírito. Ele excluiu esse termo, porque os enganadores estavam fazendo isso pelas 3 coisas, por palavra, por espírito e por epístola. Nós já explicamos isto. Palavra
queria dizer pregação, espírito, alguma profecia, e epístola, alguma escrita. Paulo excluiu o termo espírito. Claro que não podemos dizer o que Paulo não diz, porque isso aqui é um silêncio, né? Ele não falou da palavra espírito. Porém, eu acredito e conjecturo que o motivo seja bem provavelmente porque devemos ficar mais confiantes na palavra escrita e pregada do que naquelas que são transmitidas por profecias. Você tem mais garantia no quê? Em alguém que profetiza para você ou na Bíblia que você lê? Então, por que corre atrás tanto de profecia? Gosta do risco, né? Gosta do risco. Não, eu gosto de me arriscar. Eu gosto de passar na rolha. Eu gosto de passar apertado, de saber que aquela pessoa quase está me enganando. Enquanto que a Bíblia você tem certeza que ela não está te enganando. Não, mas eu gosto de saber que aquela pessoa está quase me enganando. 99% de certeza que ela está me enganando. E a Bíblia 100% de certeza que ela está certa. Não, mas eu gosto disso daí. Só pode. E Paulo exclui esse termo. Muito bem. Pode ser também porque Paulo não iria mais profetizar sobre este assunto, mas apenas pregar ou escrever sobre este assunto, como de fato mais tarde ele escreveu sobre a doutrina da ressurreição e da vinda de Cristo aos Coríntios, capítulo 15. Infelizmente, muitos irmãos, durante a história da igreja, profetizaram a respeito da vinda do Senhor e falaram muita besteira, como foi o caso de Margaret MacDonald, Ellen White e outros que nós já citamos. Devemos nos satisfazer com aquilo que os apóstolos pregaram e escreveram a esse respeito, e assim teremos nos agarrado às transmissões, às tradições que eles nos deram. Amém? Talvez você sentiu falta de um elemento da ordem dos salutos, tipo, pastor, não tem aqui a justificação, a adoção, alguma coisa assim. Mas como eu disse para os irmãos, as cartas não fazem uma sistemática como nós temos o costume hoje de ler. O dever da teologia sistemática é reunir as informações de todo o ensino bíblico e organizá-los e repassar-nos com a mais coerente ordem dos eventos da salvação, como ela ocorre na vida do eleito de Deus. Paulo e os demais escritores não tinham interesse pela ordem em si, mas pelos eventos, porque eles é que realmente são necessários para o proveito dos crentes a quem os autores escreveram. Mas a doutrina da justificação, da adoção, essas coisas são claras, são presentes nos textos de Paulo, como nós já sabemos. E mesmo assim elas ficam embutidas. Por exemplo, em Romanos 8, quando Paulo faz aquela ordem dos salutos dele lá, né? Os que de antemão conheceu também predestinou, os que predestinou chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Aí você fala, mas não tem santificação ali? Tem, está embutido, porque ele fala para serem conforme a imagem do seu filho. Como é que você se torna a imagem do Filho de Deus? Santificando. Ah, mas ali não tem adoção. Tem. No capítulo 8 inteiro, Paulo está falando de adoção. Pois a partir do versículo 14, ele diz que todos que têm o Espírito de Cristo são filhos de Deus. E ele diz que a natureza geme aguardando a adoção, a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, nós também gememos aguardando a adoção do nosso corpo. Ou seja, Paulo estava falando de adoção, de estar ligado na família de Deus. Então, de toda forma, todos os elementos da ordem da salvação estão presentes nos escritos de Paulo. Aliás, é por causa dos escritos de Paulo que a teologia sistemática hoje coloca todos esses presentes que estão dentro do pacote da salvação para nós. Então, guarde isso. Guarde isso. Deus te amou onde? Quando? Na eternidade. Se Ele te amou na eternidade, isso tem nada a ver com o tempo. Não tem a ver com o passado, nem com o presente, nem com o futuro. Tem a ver com Deus, porque Ele é eterno. Então, se você é amado por Deus, você será amado por Deus. Não tem como ser diferente. Aos que Deus amou, Deus predestinou. Ou escolheu. Aos que Ele escolheu, Ele chama. Pela pregação do Evangelho. Quando Ele te chama e o Evangelho entra em você, você nasce de novo. Você ganha uma nova natureza. E então você se converte. Você vem a Cristo pela fé
e o arrependimento que estão dentro da conversão. Então, ao crer em Cristo, você é justificado, você recebe a justificação. Uma vez justificado, não mais em débito diante de Deus, Ele te adota na família. E você agora faz parte dos filhos de Deus. E agora você vai viver em santificação. Só que você não vai viver em santificação e amanhã ou depois se desviar. Você vai perseverar até o fim. Porque Deus está te preservando. Deus te chamou para isso. E então, quando você morrer fisicamente, ou quando Jesus voltar, você será glorificado. Essa é a ordem da salvação na vida do crente. Amado por Deus, predestinado, que é escolhido, chamado, regenerado, convertido, que é fé e arrependimento, justificado, adotado, santificado, perseverante e glorificado. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Guarde isso sempre. Seria bom você até anotar e pregar no seu espelho, porque eu sei que você olha mais no espelho do que na geladeira. Tirando alguns irmãos aí, que eu sei que olha mais na geladeira do que no espelho. Mas anotem em algum lugar que você olha mais. E depois você olha lá e fala assim, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui também, isso aqui. Olha, eu estou indo bem aqui, não. Talvez o ponto ali que você vai ficar é a santificação. Só dizer, hoje eu preciso santificar a minha vida. E você sabe que quando você se lê lá, perseverança, o que você vai lembrar? Jesus, nunca vou te abandonar. Nunca. Não porque eu tenho forças para isso, mas porque o Senhor me segura. E outra, eu amo tanto o Senhor. Essa nova natureza que o Senhor me deu te ama tanto que é impossível viver sem o Senhor. É impossível viver sem Cristo. Então eu vou perseverar até o fim. Ah, mas se o anticristo vier? Se não, quando, né? Porque ele vai vir. Ah, tem gente que fala, eu quero estar morto quando o anticristo vier. Por quê? Você não tem certeza do seu amor por Cristo? Como é que é? Ah, não quero ver ninguém sofrer, eu não quero sofrer. Mas Cristo podia, né? Sofrer por você, né? Agora você por Cristo não pode, né? Filho de Deus que não devia nada, tudo bem, tomar cuspada na cara, escarro na cara, fincar espinho na testa dele e bater com um cano de ferro para aqueles espinhos entrar e quebrar na cabeça dele, isso aí tudo bem, né? O sangue escorrendo no rosto, na barba dele, ficando aquele sangue preto pisado no rosto dele, o olho inchado de tanto soco, isso aí tudo bem, né? Agora o anticristo eu tenho medo. Irmão, se eu realmente soubesse o que Cristo fez por mim, minha vida física, psique, não vale nada perante aquilo que Ele fez. Nada. Senhor, minha vida é suja, ela é limpa pelo Senhor. Se o Senhor quiser, toma, está aqui. Meu sangue é teu, Se Deus chamou você para derramar seu sangue e fazer um rastro para outros cristãos passar em cima, vários cristãos não já derramaram e outros passaram por cima? E talvez você está aqui hoje porque outros derramaram o sangue dele e o evangelho chegou até você? Por que não? Qual que é o problema? Quero viver em berço esplêndido e chegar no céu de ouro. É assim que as pessoas pensam. Mas ninguém, ou quase ninguém, diz, Senhor, ofereço a Ti a minha vida, entrego a Ti o meu sangue, se for necessário, para que outros cheguem ao Senhor. Qual que é o problema? Só morre uma vez, você não vai morrer de novo, não. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos preserve, em nome de Jesus. Vamos orar.